bem-vindo à discussão da série de vídeos Eu e Meu Dinheiro, uma iniciativa do programa Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Sensibilizar o cidadão a pensar sobre sua relação com o dinheiro é o desafio dos episódios que estão disponíveis gratuitamente na internet no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Este debate vai ajudar você a promover discussões sobre educação financeira utilizando os 5 vídeos da série. Para conversar sobre os episódios da série e a utilização deste conteúdo educativo, estão aqui com a gente João Evangelista, que é chefe da Divisão de Educação Financeira do Banco Central do Brasil, Jorge Oliveira Castro, que é professor de Psicologia do Consumidor na Universidade de Brasília, e a professora Patrícia Grazel, que é coordenadora do curso de Pedagogia EAD da Unicinos. Obrigada pela presença e vamos falar então do episódio 2 vezes Judite. Ela é uma consumidora com dificuldades de resistir às técnicas agressivas de venda. Doutor João, que técnicas são essas? Pois é, nós vemos aqui nesse episódio Judite, que é uma consumidora absolutamente comum, uma pessoa que existe aos milhões no Brasil e no mundo, que se vê confrontada com técnicas agressivas de vendas. A primeira delas, o valor é apresentado em parcelas de R$ 199,99. Que ela diz é cento e pouquinhos. Ela diz é cento e poucos. Não, não é cento e poucos e nem é cento e muitos, é 200. R$ 199,99 são R$ 200. E mais, são 12 prestações de R$ 200, o que totaliza mais de R$ 1.000. Então, aquele valor de mais de R$ 1.000 é simplificado na cabecinha de Judite para cento e poucos. Esse é o primeiro erro em que ela incorreu. Em seguida, nós vemos uma técnica de vendas que conclama o consumidor à urgência. Ela é apresentada ao fato de que, olha, você precisa correr para adquirir esse produto porque ele está acabando, são só 5 minutos. E na urgência, ela não pensa. Ligue agora, vai mudar a sua vida. Exatamente. E não pensando, ela, por impulso, realiza a compra de um produto que é totalmente desnecessário para ela. E ainda, num terceiro momento, o vendedor apresenta a ela uma prestação mensal, que na verdade será paga ao longo de um ano, mas é quebrada em fragmentos. E aí, uma prestação de R$ 60 ao mês, que totaliza R$ 720 ao ano, parece ter um custo muito menor quando ela é apresentada com R$ 1,99 ao dia. São essas mágicas que fazem o consumidor se iludir e cair nessas armadilhas. Professor Jorge, nós consumidores estamos preparados para resistir a essas técnicas praticamente infalíveis? Olha, Vanessa, eu acho que geralmente não. Eu acho que a maior parte dos consumidores vão para uma situação de consumo como uma situação social. Eles querem ser agradáveis, eles são educados, querem ser agradáveis. Se confrontam com um vendedor geralmente treinado com diversas técnicas, profissionalmente treinado e já tendo enfrentado um monte de consumidores diferentes e clientes diferentes. Então, o consumidor tem que se preparar para essas situações, para lidar com essas estratégias, como? Nesse caso, ela não tinha sequer a necessidade identificada de compra. Isso é sempre um passo, um requisito para o comportamento de compra. Segundo, a pressão de tempo. Ela não sabia sequer o preço. Você saber o preço, somar o preço e conhecer o preço é essencial para o consumidor se defender a partir daí, né? Eu acho que o ponto central, e que esse episódio mostra muito claramente da primeira e para a segunda parte das duas Judites, é exatamente essa mudança entre um consumidor passivo para um consumidor ativo, que é dono do seu consumo, é proprietária das suas decisões. E é isso que acontece, é isso que o consumidor deve tentar fazer sempre. Professora, a gente se identifica com a Judite, principalmente nós mulheres, não é verdade? Mas com que grupos esse vídeo pode ser trabalhado e de que maneira ele pode virar um conteúdo? Ele é representado pela Judite, mas ele é trabalhado e pode ser trabalhado e deve ser trabalhado para qualquer gênero. Grupos, inclusive, sala de aula? Para qualquer faixa etária, para qualquer nível de ensino. Mas ele traz uma situação do cotidiano que representa uma dona de casa. Mas ele trabalha, e aí é interessante ver nesse vídeo como ele trabalha a educação financeira de forma interdisciplinar, porque ele trabalha uma questão de posicionamento, que é uma tomada de decisão. Ele tem que dizer não para o vendedor e saber o que ele quer e o que ele tem de planejamento. Mas para eu ter posicionamento, eu preciso me reconhecer, eu preciso me identificar como sujeito, saber como eu sou. E aí esse vídeo ele pode ser trabalhado justamente para eu conseguir listar
como eu me apresento e como eu sou visto. Então, quais são meus pontos fracos e quais são meus pontos fortes. Esse vídeo ele pode ser trabalhado através de imagens do próprio vídeo. Faço print do próprio vídeo, tiro imagens do próprio vídeo e consigo abrir, por exemplo, para um grupo. Cada sujeito do grupo vai escolher uma imagem para se identificar e comentar sobre essa imagem que escolheu, onde ele possa falar como ele reagiria no lugar da Judite. Ele iria ceder, não iria ceder, iria ter segunda chance, precisaria de segunda chance. Então, é um vídeo que convida a refletir sobre o posicionamento, sobre si, para conseguir se posicionar. Uma coisa interessante que me chamou a atenção, porque em todas as lojas a gente vê o preço quebrado em 99. E isso acaba mexendo com a gente, porque, como fez a Judite, é 100 e poucos, não, é 200. Esse preço quebrado confunde. Confunde, Vanessa, e não são apenas essas 3 que nós exibimos no vídeo, as técnicas de venda que são utilizadas. Há muito mais do que essas. Agora que fique claro uma coisa, ninguém é contra o consumo, ninguém é contra a aplicação de uma estratégia de venda. O problema é que aqui, Judite estava comprando produtos não supérfluos, mas totalmente desnecessários. Ou seja, ela estava desperdiçando seus recursos financeiros, adquirindo produtos que ela nem sequer iria utilizar, porque eram produtos que não eram válidos para ela. No planejamento, então, a gente deve identificar o que é necessário, o que é supérfluo e o que é desnecessário? Perfeito. É importante a gente fazer essa classificação dos itens que nós consumimos em necessários, aqueles a gente não tem como fugir, mas mesmo no caso dos necessários, você tem como pesquisar preços e você tem como adquirir aqueles produtos que sejam produtos que atendam às suas necessidades dentro de uma faixa de preço menor. Em sequência, nós temos aqueles que são os supérfluos, que são desejos, e é importante atender desejos, mas na medida, na nossa disponibilidade financeira. E existem, por fim, os desperdícios, que esses a gente tem que cortar da nossa vida para todo sempre. É uma torneira pingando desnecessariamente, é uma luz acesa sem que alguém esteja num cômodo, é uma fruta deixada na geladeira sem que ninguém vá consumi-la. Isso volta para a gente essa questão também do consumo, das estratégias de venda que a gente às vezes não vê. Shopping, por exemplo, não tem janela, a gente não vê o tempo passar e muitas vezes o que a gente compra não era necessário. Já reparou que shopping, você pode inclusive andar sem olhar para o chão? É para você olhar para a janela o tempo todo, olhar para as vitrines o tempo todo. Isso ainda é pior. O destaque. O destaque. Isso é pior ainda quando se trata de uma compra que exige algum conhecimento, um repertório um pouco mais sofisticado, né? Por exemplo, um serviço médico. Como você vai questionar o que o médico te diz que você deve fazer? Né? Só com outro médico. Ou seja, então, quanto mais sofisticada for a sua decisão, mais preparação e informação o consumidor tem que buscar antes de tomar a decisão. Isso pode ser trabalhado também em grupos, professor, ONGs, cooperativas? Trabalhar dentro de instituições ou fora, mas principalmente trabalhar dentro da ideia de planejamento. Por quê? Porque daí tu consegue tentar identificar tuas ações sobre o que tu está decidindo. E aí entra algo interessante que a gente pode observar que a Judite até bate as mãozinhas quando começa a entrar a televisão ali para ser entregue a televisão para ela. Já quando ela pensou e refletiu sobre a compra, não, ela deixou entregarem a TV e controlou a sua emoção. Então, para ver como a gente tem que pensar sobre as nossas decisões e ter um planejamento sobre o nosso orçamento. Ou seja, razão versus emoção. Sim, e Vanessa, se me permite um comentário, você mencionou num dado momento principalmente mulheres, não é não? Não. Não, educação financeira é uma matéria para todos, para mulheres, para homens, para crianças, para a terceira idade. Eu jurava que mulheres se compravam mais no consumo, na lábia do vendedor. Não, na verdade, essas técnicas agressivas, elas são capazes de nos atingir a todos. Viu só? Até então, empresas, né? Até empresas, crianças também. Então, nesse pensamento, vamos agir mais com razão e menos com emoção, de repente, planejando, tudo dá certo? Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o principal propósito da educação financeira é ampliar a compreensão do cidadão quanto ao consumo, a poupança e também o crédito. Tudo isso para que o indivíduo seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto à administração dos seus recursos financeiros. Os 5 vídeos da série Eu e Meu Dinheiro estão disponíveis gratuitamente no site cidadaniafinanceira.bcb.gov.br. Cada vídeo traz também um guia de discussão escrito, que é outra ferramenta para ajudar você a promover debates sobre a educação financeira. Tchau e até a próxima! Eu não sou influenciada, não
caio em tentação de propaganda e de nada para não ter prejuízo depois. Eu sou bastante consumista, principalmente em relação a sapatos, né? Eu vejo, compro assim, às vezes nem uso, fica lá na caixa. Eu não vou na primeira, eu escolho muito antes de fazer a compra. Senão, no fim do mês, a gente vai ficar devendo, né? E é feio a gente dever.